Olá, gente. Então, continuando o que a gente estava fazendo, a gente vai ver agora a diferenciação e integração de séries de potências. A gente viu raio de convergência e intervalo de convergência no último vídeo, certo? Então, peguei aqui uma função escrita como uma série de potências, né? Como é que a gente vai derivar e integrar essa função? Então, se a gente for abrir essa f de x, ela vai ficar assim. F de x é igual a c0 mais C1x, mais C2x ao quadrado, e assim por diante. Vou fazer mais um aqui para a gente ver o que acontece. C quarto x à quarta, e assim por diante. Vou colocar aqui um Cn x a n, e aí continua. Como que vai ficar a derivada dessa função, então? A gente sabe que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, só fazer a derivada aqui normalmente. Derivada da constante é zero, derivada de C1x é C1. Aqui fica 2C2x. É só derivar normalmente. 3C3x ao quadrado. Aqui dá 4C4x ao cubo. E assim por diante, aqui vai ficar n Cn xn menos 1. E assim continua. Então, como que vai ficar essa derivada escrita aqui como série? Né? O que, que a gente está vendo? Ela começa do C1 e a lei geral dela nada mais é do que derivar cada parcela aqui normalmente. Desce o n, fica n, Cn, xn menos 1. Então, essa é a lei da derivada. Logo, a gente vai ter que a derivada de f é o somatório de n, Cn, xn menos 1. A diferença é aonde vai começar o n aqui, porque o que a gente vê aqui é que a derivada ela começa do C1, né? C1, C2, C1, 2C2 e assim por diante. Então é como se tivesse aqui um C1, 2C2, 3C3 e assim por diante. Logo, o n, e aqui a gente tem um x elevado a zero, né? Para dar 1 aqui. Então, como é x elevado a zero, esse n aqui tem que ser 1. E aí vai ficar 1C1, x elevado a zero, e aí o resto se repete. Então, o n aqui começa do 1. Tá bem? Então, para fazer a derivada, a gente deriva normalmente, derivado da soma, só o que vai diferenciar aqui da f é que começa do 1. Essa é a derivada. A integral. Como é que ficaria a integral da f de x? Então, a mesma coisa, olha, a integral da f de x dx vai ser a integral dessa soma aqui. A integral da soma é a soma das integrais. Então, a gente vai integrar cada parcela dessa. Né? Aqui vai dar C0x, C1x ao quadrado sobre 2 e assim por diante. Então, eu tenho aqui, vai ter a constante de integração, né, gente, de todas, que eu vou chamar de um C. E aí nós temos mais, aí integra C0x mais C1x ao quadrado sobre 2, mais C2x ao cubo sobre 3 e assim por diante. No Cn, como é que vai ficar? Na hora que a gente integrar aqui, ó, o Cn vai dar Cn xn mais 1 sobre n mais 1. Então, Cn xn mais 1 sobre n mais 1. E assim continua. Logo, como é que vai ficar isso escrito em forma de série? A integral da f de x dx vai ser... A cada integral aqui tinha uma constante que eu juntei tudo e chamei de uma c. Então, a gente tem a constante de integração mais o somatório. Aí vai ficar Cn x elevado a n mais 1, é a lei geral aqui, ó, sobre n mais 1. E o n aqui, ele começa do zero, né? C0
x elevado a zero mais 1, que é 1, sobre 0 mais 1. Então, na integral, o n começa também do zero. Só na derivada é que ele vai começar do 1. Se a gente fosse fazer a segunda derivada aqui, só para chamar a atenção, a segunda derivada, você vai derivar a primeira derivada. Então, vai ficar assim. Desculpa. Vai ficar somatório de n menos 1 vezes n, Cn, certo? N menos 1 vezes n, Cn, x, n menos 2, derivei normalmente, e agora o n vai começar do 2, porque o primeiro termo aqui, se a gente abrir, né, o n aqui tem que ser 2 para aparecer x elevado a zero, que é 1. Depois é só abrir aqui e derivar, que vocês vão ver que acontece isso. Então, com n variando de 2 até infinito. Se fosse a terceira derivada, ia começar do 3 e assim por diante. Tá ok? Então, nós temos aí como se, dado que a gente aprendeu a escrever uma função quando é infinitamente diferenciável em série de potências, para derivar e integrar essa função, basta a gente derivar normalmente cada parcela da soma e integrar normalmente cada parcela da soma. E aí nós temos a lei geral aí que dá a derivada e a integral. Isso aqui vai ser muito útil na hora da gente resolver as EDOs por série de potências, porque lá nas EDOs vai aparecer primeira derivada, segunda derivada, e a gente vai ter a candidata como uma série de potências, e a gente vai fazer no próximo vídeo. E nós vamos precisar derivar essa função que está escrita em série de potências. Então, por isso que a gente precisa saber como é que faz essa derivada. Além disso, a gente pode também pegar algumas funções e, ao invés de usar a fórmula de Taylor, que é fazer todas aquelas derivadas, que dá um pouquinho de trabalho, a gente pode partir de uma conhecida e usar derivada ou integral para conseguir achar uma outra que a gente está procurando. Por exemplo, se eu pegar aqui, vamos supor que eu queira escrever essa função f de x igual a x sobre 1 menos x ao quadrado, tudo ao quadrado, como uma série de potências. Então, vamos supor que eu quero escrever isso aqui como série de potências. Se eu fosse fazer a fórmula de Taylor, a gente teria que derivar isso daqui várias vezes e depois achar o padrão. Isso é uma coisa que dá, assim, um pouco de trabalho, né? Aqui a gente tem um quociente, aí dentro do quociente tem uma composta, então vai ficar dando um trabalho aí para fazer essas derivadas. Ao invés de fazer isso, a gente vai partir de uma conhecida. Eu vou pegar uma função que nós já fizemos lá atrás, nós já achamos a série de potências na qual essa função é escrita. Essa função é a função 1 sobre 1 menos x, que nós fizemos lá atrás, que era o somatório x elevado a n, com n variando de 0 até infinito. Então, isso aqui foi feito, isso com módulo de x menor do que 1. Essa função 1 sobre 1 menos x pode ser escrita como essa série, que na verdade é a soma infinita, né, de uma progressão geométrica, e isso só vai convergir para x entre menos 1 e 1. Então, o que, que acontece? Eu vou usar isso daqui para tentar chegar nessa f aqui. Aqui seria até bom chamar de outra função, né? Porque nós chamamos a primeira de f, então vamos pegar essa daqui, vamos chamar de outra coisa, chamar de uma g, que é outra função, né? Então vai ficar assim, vamos chamar de uma g aqui, pronto. G de x é essa função. Então, a partir disso daqui, o que, que a gente pode fazer? Olha, 1 sobre 1 menos o que quer que seja aqui, vai ser igual ao somatório
desse o que quer que seja aqui elevado a n, né? Com n variando de 0 até infinito. Desde que o módulo desse o que quer que seja menor do que 1. E no nosso caso, nós temos como esse o que quer que seja, como sendo x ao quadrado. Então, eu vou substituir aqui, olha, vai ficar 1 menos x ao quadrado é o somatório de x ao quadrado elevado a n, com n variando de 0 até infinito, com módulo de x quadrado menor que 1. Então, eu vou ter o seguinte, 1 sobre 1 menos x quadrado é igual ao somatório de x ao quadrado elevado a n, com n variando de 0 até infinito, que é igual ao somatório de x elevado a 2n, com n variando de 0 até infinito, isso para módulo de x ao quadrado menor que 1, que é a mesma coisa que x entre menos 1 e 1. E aí, se a 1 sobre 1 menos x quadrado é escrita como essa série de potências, a gente pode derivar ou integrar essa função e verificar o que acontece derivando ou integrando, se eu consigo chegar na outra, ou pelo menos alguma coisa próxima da outra. A nossa função original é x sobre 1 menos x ao quadrado, né? Então, não está com cara de ser integral isso daqui. Vamos derivar essa função aqui, ó. A derivada em relação a x de 1 sobre 1 menos x quadrado, quanto que vai dar essa derivada? Isso aqui é a mesma coisa que a derivada em relação a x de 1 menos x quadrado elevado a menos 1. E aqui eu vou usar a regra da cadeia. Então, vai dar menos 1 menos x quadrado elevado a menos 2 vezes a derivada do que está dentro, que é menos 2x. Então, isso nos dá menos com menos mais, vai dar 2x sobre 1 menos x ao quadrado. Essa é a derivada dessa da função 1 sobre 1 menos x quadrado, que a gente foi partindo da conhecida 1 sobre 1 menos x. Então, observa que é praticamente a função que nós queremos encontrar como série de potência. A única diferença é que ela está multiplicada por 2. Então, derivar 1 sobre 1 menos x quadrado é a mesma coisa que derivar a série, dado que 1 sobre 1 menos x quadrado é escrita como essa série. Então, é a mesma coisa que derivar essa série aqui, x elevado a 2n, com n variando de 0 até infinito. Logo, dessa igualdade, nós temos a derivada de 1 sobre 1 menos x quadrado, nós encontramos aqui em cima. Então, nós temos a seguinte igualdade. 2x sobre 1 menos x quadrado ao quadrado é igual. Aí nós vamos derivar aqui, que nós acabamos de aprender como é que deriva série de potências. Vai ser como aqui, 2n x elevado a 2n menos 1. Então, vai ficar... E o n começaria do 1, né? Quando a gente deriva, acontece isso. Então, vai ficar assim. Somatório. Opa, só um momentinho, gente. Somatório. Deixa eu
Ficou meio troncho, mas tá bom. Somatório de 2nx elevado a 2n menos 1. Isso, com n variando de 1 até infinito, porque a gente derivou, então o primeiro elemento aqui vai ser 1, né? E aí eu tenho o x. O 2 aqui a gente pode simplificar, tá? Esse 2 não depende de n, então ele sai do somatório, ele pode ser simplificado. Então, a função que nós queríamos escrever como série de potências, a gente consegue fazer isso sem precisar abrir em fórmula de Taylor. Ela vai me dar o somatório de nx elevado a 2n menos 1, com n variando de 1 até infinito. Tá certo? Então, a gente consegue escrever a função como uma série de potências. O raio de convergência dessa série que nós encontramos, ele vai ser igual ao raio de convergência da original, da função que nós derivamos. Então, qual foi a função que nós derivamos? A função que nós derivamos foi essa, 1 sobre 1 menos x². Essa daqui tem raio de convergência 1. Aqui, ó, x está entre menos 1 e 1. Então, o raio de convergência é 1. Logo, a derivada vai ter o mesmo raio de convergência. Os extremos a gente tem que estudar à parte, mas o raio de convergência a gente garante. Então, aqui, com o raio de convergência, 1, que é o mesmo raio de convergência lá da função que nós derivamos. Então, esse é um exemplo de uma função que a gente usa a derivada de alguma outra conhecida para conseguir chegar na série de potências. Agora, vamos fazer um exemplo que a gente usa a integral. Se eu pegar essa função aqui, f de x igual a ln de módulo de 1 mais x, por exemplo. E aí, de novo, a gente sempre vai partir de uma conhecida. Então, de novo, olha, se eu pegar a função 1 sobre 1 menos x, eu sei que isso aqui é o somatório de x elevado a n, com n variando de 0 até infinito, para módulo de x menor que 1. Isso aqui já foi demonstrado mais de uma vez. Não é o menos que eu quero, né, gente? É mais aqui. Então, eu vou fazer 1 menos x. Vou fazer o seguinte, 1 sobre 1 menos x é igual ao somatório de menos x elevado a n, com n variando de 0 até infinito, que é a mesma coisa que o somatório de menos 1 elevado a n vezes x elevado a n, com n variando de 0 até infinito. Então, integrar essa função é a mesma coisa que integrar essa série. Aqui nós temos a integral de 1 sobre 1 mais x dx é igual o menos 1 elevado a n não depende de x, né? Então, vamos fazer assim, é igual a integral do somatório de menos 1 elevado a n, x elevado a n, com n variando de 0 até infinito, que é a mesma coisa, integral da soma, soma das integrais. Então, a gente pode dizer que é o somatório de menos 1 elevado a n, que não depende de x, integral de x elevado a n dx, com n variando de 0 até infinito. Então, a integral de 1 sobre 1 mais x é só fazer a substituição simples da ln do módulo
de 1 mais x, mais a constante de integração que eu posso jogar para o outro lado. É igual a constante de integração, que a gente junta todas, mais o somatório de menos 1 elevado a n, a integral de x elevado a n dx é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, né? Já fiz a integral aqui, com o n variando de 0 até infinito. Aqui nós temos essa igualdade, só para ver o raio de convergência, para módulo de menos x menor que 1. Então, que é a mesma coisa que módulo de x menor que 1. Então, o raio de convergência também é 1 dessa função. O raio de convergência da integral continua sendo o mesmo. Então, aqui a gente tem com raio de convergência igual a 1. Com isso, a gente escreve a ln de 1 mais x em série de potências, sem precisar usar o desenvolvimento de série de Taylor. Você pode partir direto de uma conhecida e integrar, nesse caso aqui a gente integrou, ou derivar, que foi o exemplo que a gente fez, o exemplo 1, e aí você consegue escrever a função como série de uma maneira um pouco mais simples, um pouco mais direta.